Olá pessoal, então dando sequência, né, mais uma vez, esses vídeos são sempre sequência. Agora eu vou desenhar da mesma forma que eu fiz com o pavimento de baixo, vou desenhar o pavimento superior, aqui, os elementos cortados. Então eu vou ter que substituir essa planta, né, eu vou deslocar essa daqui mais para cima, aí aqui uma medida qualquer, desde que seja na vertical. E vou copiar essa daqui, ó. Eu vou trazer essa planta para cá, vou selecionar ela toda e vou copiar como um bloco. E vou colar ela também. Vou copiar com ponto de referência e colar com um bloco, né? Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Aqui, ó, eu vou ter que girar a planta para ela ficar na mesma posição da outra, né? Então eu estou com o meu Polar Tracking ligado aqui, então já consegui alinhar o plano de corte aqui exatamente na horizontal. E aqui eu vou ter que fazer, eu vou ter que posicionar o desenho exatamente na posição de acordo com o pavimento inferior. Então eu vou pegar aqui um dos pilares, eu acho que esse pilar coincide aqui no desenho. Esse. Tá vendo? Tem a projeção aqui do pavimento de baixo, aquela árvore dos pilares que vem e sustenta o pavimento de cima, bem nas paredes aqui. Ó. Então isso dá para ter uma ideia também de como que está organizada aí a estrutura. A árvore lá embaixo sustentando as quinas das paredes do pavimento de cima. Então, parênteses rápido, vou continuar aqui preparando a planta. Ó. Então eu vou mover ela para baixo, bem na vertical, vou fazer o X-click, seleciono o objeto, New Boundary, retangular, aqui faço um recorte, deixando um pedaço do contexto aqui, e vou seguir fazendo a mesma coisa. Né? Então, primeiro, os elementos que são cortados, então eu vou fazendo uma varredura aqui da linha de corte, ó. Aqui eu teria, por exemplo, a marcação de piso. Dessa vez eu vou fazer um pouco mais objetivamente aqui, ó. Vou fazendo a varredura. Então aqui eu tenho um elemento que é o piso sendo cortado, eu ponho no layer piso. Vou seguindo aqui a marcação de paginação, não tem necessidade. Aqui eu também tenho uma marcação de piso, ó, que é o limite, né, do piso desse deck e o piso da laje de concreto. Aqui eu tenho uma janela sendo cortada. Vou procurar aqui o layer janela. Aqui, ó, a minha janela está sendo cortada. Então vou marcar todas essas linhas da janela. X-line vertical. Aqui eu tenho uma parede sendo cortada. Então vou pôr no layer parede. No layer parede e quero fazer novas linhas X-line vertical aqui no layer parede. Depois aqui eu tenho um painel de porta, então vou fazer aqui um X-line no layer porta. Por enquanto eu estou representando somente os elementos cortados, né? Eu já mostrei alguns vistos, poderia já fazer aqui 03 e um elemento visto aqui, esse pilar. Opa. 03, X-line. Desculpa, gente. Então, X-line, vertical. Aqui eu tenho os elementos vistos aqui. Ó. Esse aqui eu vou pôr P02, porque é uma parede que está sendo vista, né? Ela não está sendo cortada, então não vou pôr no layer parede. Esse aqui eu vou pôr no layer da porta, do Match Properties aqui, ó, MA, Match Properties, essa ferramenta aqui, para copiar a propriedade dessa linha para essa. E vou seguindo aqui, ó. Aqui eu tenho uma projeção que eu poderia marcar, mas vou deixar ela para depois.
E aqui eu vou ter mais uma parede, mais uma janela sendo cortada. Line vertical. Opa, toda hora. Line vertical. E vou fazer aqui a marcação dessa janela. E aqui já o limite, a cobertura, só ficou aqui no layer de projeção. Então aqui, ó, temos essas marcações. Aqui faltou os outros planos, né? Aqui, como o pavimento é todo livre, eu teria visto só mais ao fundo, né? Eu teria aqui, ó, no segundo plano, esse guarda-corpo da escada. Posso marcar ele aqui, ó. Line vertical. Marco esse guarda-corpo. E agora eu vou ver só mais ao fundo. Então eu vou pôr tudo apenas 01 e vou ver aqui, ó, essa porta. Né? As arestas do pilar. O limite da porta aqui. O limite da parede. As arestas do pilar. Estou marcando tudo que é visto. Aqui o limite dessa janela. E assim sucessivamente. Então, tem agora esse emaranhado de linhas aqui. Eu sei que tudo que eu estou fazendo aqui é do primeiro pavimento, do pavimento superior. Então eu vou recortar dentro dos limites do pavimento superior. Né? Então, vou estar abaixo dessa linha aqui da estrutura. Eu posso recortar isso tudo. E aqui vou recortar com base nos limites do piso, dos dois pisos aqui. E vou recortar aqui, ó. Posso pegar lá embaixo, que eu já delimitei o limite. Aqui a borda não fez interseção com as linhas, eu não consigo recortar. Eu posso esticar ali um pouquinho. Estico ali um pouquinho com o extend. E tá aí, ó. Vejam que alguns casos aqui coincidem. Vamos fazer este recorte aqui. Tinha ficado faltando um recorte, porque ele pegou a linha lá de baixo. Tinha selecionado esse limite aqui, ó. Então, fica mais ou menos assim. Aqui a gente tem o pilar visto, né, a parede sendo recortada, o trecho da parede vista. Essa é a representação que a gente vai ter aqui, ó. Então, aqui o que a gente precisa de marcar de diferente nesse... dois pavimentos, na verdade, né? Nós não temos indicado em nenhum momento aqui, ó, as alturas dos elementos vistos. Aqui eu tenho um peitoril, que eu tenho que ser demarcado, e eu tenho a janela. Aqui embaixo eu também tinha o peitoril e a janela. Eu posso fazer essa marcação aqui no corte também. Então, vamos ver como que a gente vai fazer o corte, né, a representação do corte dessa janela aqui, ó, que está sendo cortada, e essas janelas que estão sendo vistas. Lá no fundo eu vou ver esse painel de janela, eu vou ver esse pedaço de janela, vou ver essa parede cega aqui, ó. Então, a parede cega não vamos ter que fazer grandes intervenções, mas para marcar isso aqui, ó, a gente vai ter que marcar as alturas dos peitoris. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho, né, nessa foto eu vejo aqui o peitoril da janela, né, fora a fora. Então aqui a gente vai estar cortando mais ou menos nesse ponto aqui, essa janela. E vamos estar vendo esses dois planos aqui, ó, naquele corte. Aqui
Aqui embaixo também tem peitoril de janela, ó. Vou marcar. Aqui a gente também consegue ver esse peitoril de janela e consegue ver que tem uma peça mais externa aqui, ó. Então, se a gente voltar no desenho do corte, lá do Wakayaba, a gente vai ver, né, der uma aproximada aqui, a gente consegue ver, ó, a representação do trecho de peitoril da janela aqui sendo cortado, com essa mancha mais preta, e aqui onde a janela é cortada, as linhas são mais clarinhas. As janelas vistas estão aqui. Então, isso que a gente vai ter que fazer também, né, no nosso projeto aqui. Essa peça de madeira, aqui, ó, eu estou estimando ela, a gente pode fazer essa estimativa com o dist aqui, ó. Dist, que é a reguinha, né, essa caninha aqui, eu posso medir mais ou menos no desenho aqui, ó, esse peitoril tem 90 centímetros, e essa peça aqui eu estou estimando que ela é de 6 por 12, a seção da peça. Então eu vou marcar aqui, ó, né, no corte, onde vai acontecer essa janela, eu vou dar um offset aqui de 90 centímetros, puxando a linha do piso, eu marquei a altura dessa janela. Esses dois planos aqui, ó, são esses dois planos em cima, então, nesses dois planos eu vou precisar dessa marcação. Aqui a parede cega, né, que está sendo vista aqui, eu não vou precisar dessa marcação horizontal. Então, eu posso dar um trim, eu corto essa beirada da linha. Isso aqui está ao fundo, eu vou pôr no layer P01, está tudo mais ao fundo. E aqui eu vou fazer a representação. Opa, aqui faltou uma linha. Faltou uma linha que eu apaguei e não deveria ter apagado, que é a janela parte vista ali ao fundo. Então eu vou fazer aqui aquela peça de 6 por 12. Vou fazer um retângulo de 12 por 6, na realidade, né? Porque 12 na horizontal, a peça deitada assim. Vou colocar no layer P05 e vou posicionar isso aqui, ó, com move. Vou posicionar onde ela acontece aqui. Então, dessa linha para baixo, isso aqui para baixo é parede, né? Aqui eu não enxergo. A janela, né, o plano de corte da planta passa acima da janela. Então, eu estou vendo na planta essa linha de corte, mas para baixo aqui, ó, parede. Então, eu vou ter que fazer um multiline aqui de 6 centímetros, né, no layer parede, aqui, ó, para representar essa parede no projeto, né? Então, a parede aqui é como a parede cortada que a gente tem aqui, que a gente tem aqui, ó. Ela vai sair numa linha mais grossa. No final desses vídeos eu vou mostrar como esses desenhos ficam no papel impresso, né? Enquanto aqui a gente vai trabalhando somente com as cores. E aqui eu posso desenhar os painéis de janela aqui com base, né, no desenho, né, com base nisso e com base neste desenho aqui. Pode fazer essa divisão aí. Eu vou fazer esse desenho e mostro como ele deve ficar. Aqui a gente poderia dar um offset true, puxar essa linha para baixo, porque eu vou estar vendo a espessura dessa peça de madeira. E aqui, ó, o desenho, posso fazer um retângulo aqui. Vou fazer um retângulo, vou botar isso no layer P01, porque eu não quero mais o layer parede. P01, vou botar meu layer ativo também em P01. E aí um jeito prático da gente representar essa janela, ó, eu vou fazer retângulos aqui. E os painéis são divididos em dois, né? Eles dividem o vão da janela pela metade. Então, eu vou fazer aqui, ó, um retângulo, outro retângulo aqui, pegando a metade da janela, a metade da janela,
Estou fazendo um método simplificado aqui, gente. Eu explico. Vou ter que apagar um retângulo maior aqui, ó. Eu vou ter que apagar ele. Aqueles retângulos originais ali eu vou apagar. E aqui eu vou dar um offset de, sei lá, 4 centímetros para dentro para representar esses painéis vistos aí. Aqui ainda tem um detalhezinho que não é exatamente dessa forma que eles deveriam fazer. Opa, perdi uma outra linha aqui, ó. Offset de 24. Não precisava apagar não. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa representação é a mesma que vai ser vista aqui embaixo. Tá vendo? Tem a janela em cima e tem a janela embaixo. É a mesma situação aqui. Então eu vou, posso copiar o desenho aqui para baixo. Vou pegar isso aqui, ó, e copiar. Vou pegar a referência do piso e vou copiar isso aqui no piso de baixo. Aqui a altura não é a mesma, então posso usar o comando stretch para puxar isso aqui até o limite da altura correta. Ó, tem uma diferença de altura das janelas. E vou dar um trim aqui para cortar essas linhas que na verdade estão sendo obstruídas ali pelo restante do desenho. Aqui talvez a gente ainda tenha que fazer alguns ajustes, né, esse pedaço. Vou deixar ele marcado aqui, ó. Eu explico melhor como usar esse comando. Vou fazer uma nuvem de revisão aqui. Na verdade eu já mostrei isso para vocês na correção dos trabalhos. Eu vou fazer uma nuvem de revisão aqui para me alertar que daqui a pouco, né, em algum momento, a gente vai ter que voltar a mexer aqui. Cria esse layer revisão para poder fazer essas marcações de processo de construção do desenho. Eu posso até congelar esse layer. Vou congelar ele aqui, mas tem uma indicação ali. Então, com isso a gente marca, né, praticamente todos os elementos vistos aqui, ó. Aqui ainda tem essa altura do peitoril aqui, então vou considerar os mesmos 90 centímetros, né, para o guarda-corpo da escada. Então, 90 centímetros. Essa linha amarela aqui, ó, é que é a linha de corte da escada. Eu já tinha feito a marcação, posso dar um fillet aqui, ó, porque é um painel que só tem altura até esse limite aqui. Então, dei o Match Properties para colocar aqui tudo amarelo. E aqui ainda vejo essas portas ao fundo. Eu deveria marcar elas aqui também. Vejo essa aresta aqui. Vejo esse painel da porta. Então, poderia aparecer por trás ali do desenho. Essa linha que eu já tinha marcado. E aqui eu poderia fazer o mesmo esquema do retângulo lá. Ó. Vou fazer um retângulo aqui. Vou dar um offset aqui de 4 centímetros. Aqui tem uma simplificação. Eu posso melhorar essa representação aqui mais tarde, mas só para indicar que tem uma abertura de porta aqui. Ó. Vou dar um trim aqui, porque isso aqui está na frente. Essa linha eu posso apagar. Essa outra aqui também vou botar ela na mesma cor. Aqui também posso dar um trim. Então, ó, eu estou representando um painel de porta está sendo interrompido aqui à vista dele, tem um outro elemento na frente. Então, né, esse
reparo do guarda-corpo que está à frente dessa porta. Então, por isso que eu estou fazendo essa representação desse jeito aqui. Aqui eu poderia também copiar isso aqui para cá, ó. A porta começa aqui. Eu vou imprimir. Para indicar o painel que está mais ao fundo. Vamos um pouquinho de desenho, o painel está mais ao fundo. Aqui tem uma simplificação, porque essa espessura aqui, né, como a porta está sendo vista de menesgueio, né, com aquele ângulo oblíquo, vai ter uma diferença nas dimensões aqui, na vertical e na horizontal. Estou fazendo uma representação simbólica aqui mais genérica. Então aqui, ó, os dois pavimentos já estão indicados em corte. O que falta representar agora é a estrutura do pavimento de baixo, a estrutura do pavimento superior e a estrutura da cobertura, que são assunto aí dos próximos vídeos.